E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito, né? Então, nesse site aqui da Associação de Advogados de São Paulo, eles colocaram uma notícia pequena falando sobre câncer de mama e os direitos garantidos a quem é diagnosticado com a doença, né? Então, antes de mais nada, a gente vai falar aqui sobre os temas, né, sobre direitos de pessoas com câncer de mama e de câncer em geral também. Mas antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, então cliquem no botão aqui embaixo inscrever-se, cliquem no sininho para ativar as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, vocês vão receber esse vídeo e aí vocês já clicam no vídeo, já assistam, curtam, compartilhem o vídeo, comentem também, deixem os comentários, que aí vocês vão estar ajudando a quem precisa, porque vão fazer esse canal crescer, e que esse canal crescendo, mais pessoas vão ser impactadas, então vocês vão ajudar a impactar outras pessoas também, com notícias sobre câncer, sobre oncologia convencional, oncologia integrativa, tratamentos complementares, tratamentos normais, convencionais, químio, rádio, tratamentos alternativos também, novas descobertas, pessoas famosas com câncer comentando a história delas, direito, né, no caso desse, e sempre com uma linguagem simples, tranquila, desmistificando, descomplicando o câncer, beleza? Então vamos lá. Câncer de mama e os direitos garantidos a quem é diagnosticada com câncer. Aqui, né, um painel explica as leis que garantem direitos para pacientes oncológicos. Então, algumas advogadas aqui lá de São Paulo realizaram um evento, né, dia 16 agora, de março de 2023, e falando sobre os direitos dos pacientes com câncer. Esse é um tema palpitante, cada vez mais importante, em momentos que as pessoas se sentem desamparadas. Nada melhor do que falar quais são os seus direitos. E aí, uma das advogadas trouxe um panorama da doença no Brasil e no mundo, falando que o câncer de mama é o mais frequente das mulheres no mundo inteiro, em qualquer tipo de desenvolvimento dos países, né? 2,3 milhões de casos novos para o ano de 2020. No mundo, no Brasil, 66 mil novos casos em 2021, com risco de 61 casos para cada 100 mil mulheres. Isso é bastante coisa. Ela também falou os principais direitos da mulher com câncer de mama, e aqui tem uma lista que são direitos a exames confirmados, e isso é muito importante, gente, pelo SUS, não só pelo SUS, mas pelo privado também, mas funciona muito mais para o SUS, porque tem as demoras, né? Mas direito de exames para confirmar a suspeita da doença em até 30 dias dessa suspeita, direito ao tratamento iniciado em 60 dias, né? Depois do diagnóstico, ampliação do texto da lei da mamografia, tratamento fora do domicílio do SUS, um auxílio que dá para pessoas que têm que fazer o tratamento em outro município, direito à reconstrução da mama, cobertura dos tratamentos do plano de saúde, isso quando o plano de saúde recusa, fornecimento de tratamentos e medicamentos pelo SUS, transporte coletivo gratuito, né, de ônibus, quitação total ou parcial de financiamento habitacional, né? Então, se você tiver um apartamento, uma casa financiada, algumas situações você consegue quitar o financiamento, atendimento prioritário em filas e judicial também, vocês vão ver, e prioridade nos processos judiciais, é o que eu coloquei aqui, que está colocado aqui, e possibilidade de sacar o seguro de vida e FGTS também. Aí uma outra advogada explicou com detalhes direitos previdenciários, como isenção de impostos, direitos previdenciários, de isenção de impostos, aposentadoria e auxílio-doença. Como podemos ver, os direitos que são tratados não estão em uma lei única. E aí fica picado, né? Então é difícil para todo mundo saber o que pode ser, de que a pessoa tem direitos. Então eles vasculharam toda a legislação brasileira para ir encontrando esses direitos e benefícios, o que dificulta o acesso e aumenta a importância para tratar esse assunto, né, nessa palestra que elas fizeram. A outra também advogada falou sobre a preservação da fertilidade, pouco abordado em quem tem câncer de mama, né, falando sobre congelação de óvulos, é importante porque tem muitos relatos de mulheres que passam e homens que passam pelo tratamento oncológico e não conseguiram ter filhos, né, com seu próprio material genético, né? E é importante preservar o óvulo em determinadas situações, né? Para manter a autoestima da família e do casal. Então, aí beleza, fala sobre o painel, mas eu achei uma notícia rápida, curta, né? Então eu trouxe para vocês aqui um site que vocês podem dar uma procurada, né? Tá aqui em cima o site que fala sobre a cartilha dos direitos dos pacientes com câncer. Estou só esperando carregar aqui a página, que também está um pouquinho lento, mas é no site accamargo.org.br/pacientes/apoio
traço ao, traço paciente, traço e, traço ao, traço familiar. E aí cartilhas do direito do paciente com câncer. Só procurar lá, vocês vão encontrar. E aqui cartilha dos direitos dos pacientes com câncer. Então, vou tentar trazer aqui para vocês de uma forma rápida, porque é muito direito, vocês não imaginam. E não sei se tem todos aqui também, mas alguns direitos que os pacientes com câncer, de uma maneira geral, não só câncer de mama, têm. Então, primeiro, PIS/PASEP, né? O PIS/PASEP é uma contribuição que os empregadores fazem para os pacientes trabalhadores de carteira assinada e conforme o tempo de serviço, conforme o salário e como obter o benefício, né? O paciente que ainda não sacou o benefício deve procurar o órgão responsável se tratando do PIS, que seria a Caixa Econômica Federal, e o PASEP no Banco do Brasil, e que tenha neoplasia maligna na fase sintomática da doença, né? Descobrir o câncer com sintomas. Ou ainda quem possuir dependente portador de câncer. Tá? Então você tem uma esposa com câncer, um pai, alguém né? Na verdade, desculpa, dependente. Ou seja, acho que tem que estar na declaração do imposto de renda, né? Que a pessoa depende de você. O paciente tem direito a receber o saldo total do PIS/PASEP. Né? Então, isso aí é o primeiro direito, tá? Não vou ler aqui o que precisa, tudo, depois vocês dão uma olhadinha que é muita coisa e tem muitos direitos também. Pai e mãe que tiverem filhos com paciente com câncer pode sacar o saldo também, porque filho normalmente é dependente, né? Aí não sei se também tem questão de idade, filho maior de 18 anos, aí tem os critérios que tem que procurar saber direitinho. Eu sempre recomendo esse direito você procurar um advogado, porque é muito órgão diferente para você procurar os seus direitos em cada órgão diferente, também é bem complicado. Bom, esse é um bastante procurado também, isenção de IPI na compra de produtos industrializados. Então, IPI é um imposto federal, imposto sobre produtos industrializados. Mas olha só, prestem atenção. Paciente com câncer tem direito à isenção desse imposto para comprar veículo adaptado. Contudo, apenas se aplica em veículos fabricados no Brasil, não pode para carro importado. E aí, quando o paciente pode solicitar a isenção? O paciente com câncer que apresente deficiência nos membros, sejam inferiores ou superiores, e por conta desta deficiência estejam impedidos de dirigir veículo comum, pode solicitar essa isenção. No caso do paciente estar incapacitado para dirigir, ele pode pedir a isenção para um representante também. No caso, então, ou seja, a pessoa tem que ter deficiência. A pessoa teve um câncer de pele, vai pedir que não causou deficiência nenhuma no rosto, né? Ou a pessoa teve um câncer que não causa nenhum problema para ela, dificilmente ela vai conseguir, né? Então não é só o fato de ter um câncer. No caso da mulher que fez o esvaziamento axilar, também tem direito, né? E aí eu acho que isso aí é independente de ter deficiência ou incapacidade ou não, né? E aí tem todo o processo aqui para fazer. Normalmente precisa passar por perícia também, tá? Isenção do ICMS, né? Que é um outro imposto para compra de carros também, adaptados também. E aí já é um imposto estadual, né? Sobre circulação de mercadorias, bens e serviços. É cobrado quando vende-se um automóvel no estado, né? Cada estado tem um valor. Tem direito a solicitar isenção do ICMS o paciente que, por consequência da doença, tiver alguma deficiência também, quando na compra do veículo novo ou ainda da necessidade de acessórios e adaptações especiais para instalar no veículo, né? A concessão, botou o braço, tem que botar lá um adaptador, alguma coisa assim, também é isento. Acho que eu esbarrei no microfone aqui. A concessão desse benefício está ligada também à concessão do IPI, né? O anterior que eu falei. O paciente pode solicitar o benefício por meio do site, então fala aqui. Então, comprar carro automático, carro adaptado, pode solicitar a isenção do IPI e do ICMS, mas tem que comprovar deficiência, né? Então, nem todo mundo vai conseguir. Então, não é um direito para todos. Isenção do IPVA, que é imposto sobre propriedade de veículos automotores, é aquele imposto anual que tem que pagar. Esses dois primeiros aqui eram na venda, na compra, né? E o IPVA é anual. Cada estado tem uma legislação própria, então tem que conferir no seu estado se existe alguma regulamentação que isenta os veículos adaptados ou adquiridos por deficientes físicos que estão incapacitados para dirigir. Então não é menos ainda pessoas que vão conseguir, tá? Um outro aqui, eu não sei se outros estados têm isso, se é só São Paulo, mas dispensa do rodízio, né, por placa, que tem estados que você, dependendo do final da placa, você não pode rodar naquele dia, né?
Então, quem tem direito à dispensa de rodízio, pessoas em tratamento do câncer, portadores de deficiência física ou de veículos que transportam pessoas acima. Então, não sei se tem que estar em tratamento, como é que é essa comprovação disso. Então, procurar seu advogado para saber os seus direitos em relação a isso. Tá? Quitação do financiamento de imóvel, isso é legal. Os interessados com invalidez total ou permanente, causada por acidente ou por doença, possuem direito a quitar todo o financiamento, desde que esteja, aí isso é importante, gente, desde que esteja inapto para o trabalho e que a doença determinante da incapacidade tenha sido adquirida após o contrato de compra e venda, lógico, né? Tem que ter tido a doença depois do início do financiamento. Então, a pessoa tem que estar incapaz para o trabalho, não é, tive câncer e estou trabalhando e vou pedir a quitação do meu financiamento, não, né? Ao pagar as parcelas do imóvel, toda parcela tem um segurozinho para isso, né? Para invalidez. Então, em caso de invalidez, o seguro quita o valor do imóvel, do apartamento, da casa comprada. A instituição encaminha os documentos, blá, blá. Trata-se de seguro obrigatório, então tem que procurar se você tem essa incapacidade, né, para o trabalho. O objetivo é amenizar ou liquidar o saldo devedor nos casos de aposentadoria por invalidez ou morte. Tá? Normalmente a pessoa tem que estar aposentada, né? Por invalidez. Quem tem direito quando ocorre a morte, né, da pessoa do financiamento ou da aposentadoria por invalidez decorrente de qualquer diagnóstico, inclusive neoplasia maligna, sendo que a doença tem que começar depois da assinatura do contrato. Não aceitando a decisão da seguradora, o doente pode solicitar uma junta médica por 3 membros, levando laudos, exames, enfim. Isso aí são problemas se não ocorrer automaticamente a quitação. Bom, tratamento fora de domicílio. O que é isso? É um direito oferecido aos pacientes com câncer que tratam no SUS, que necessita ir para outros municípios para realizar procedimentos, né? E aí pode ser tratamento, principalmente tratamento. É uma ajuda de custo com transporte, hospedagem e alimentação durante o período de vigência do tratamento em outros municípios. Se necessário, ainda pode ajudar um acompanhante também. Quem tem direito, pacientes que já esgotaram todas as formas de tratamento no município que ela está. E o seu acompanhante também, no caso acompanhante, com indicação médica por impossibilidade justificada do paciente de realizar o deslocamento acompanhado, se precisar do acompanhante, né? Então é uma ajuda de custo para transporte. Medicamentos de alto custo, isso também prevê que a saúde e direito de todos, garantindo... É um direito do cidadão o acesso a medicamentos de alto custo, que está condicionado a políticas públicas que atendam a necessidade do cidadão através do SUS. Então isso aí é mais uma questão assim, se você tem um medicamento de alto custo, mas que não está disponível no seu hospital, você pode entrar na justiça para conseguir sim, e muitas vezes os advogados conseguem, tá? Saque do fundo de garantia, esse é interessante também. Todo trabalhador que trabalha de CLT, toda vez que é registrado, tem lá, né, numa conta do FGTS que o empregador deposita 8% do salário. O saldo dessa conta pode ser movimentado em situações excepcionais, e uma delas é a doença, neoplasia maligna, câncer. Então, um trabalhador com neoplasia, com câncer, e qualquer trabalhador que tenha um dependente com câncer, né, então, tem um filho, a minha esposa é minha dependente no imposto de renda, você pode pedir, né? Ou se você tem câncer, você pode pedir também. Não é preciso estar com a carteira de trabalho assinada naquela hora. Pode ser um saldo antigo. Basta ter saldo. A liberação do benefício pode ser requerida quantas vezes forem necessárias. Resgatou, aí depois você teve câncer, resgatou, você continuou trabalhando, aí sua esposa teve câncer, pode resgatar também o dela, então não tem problema. Somente terá direito ao benefício o paciente que estiver sintomático, com os sintomas da doença no momento da solicitação. Paciente que esteja, por exemplo, em acompanhamento da doença, teve o câncer há 10 anos atrás, vai pedir agora? Provavelmente não vai conseguir autorização. Auxílio doença. É um auxílio do INSS quando a pessoa precisa parar de trabalhar, né? Então, o paciente oncológico solicita e ele, depois de 15 dias de afastamento, né? Ele entra pelo INSS e recebe esse auxílio doença, tá? E não tem tempo assinou a carteira um mês atrás, já pode solicitar isso, tá? Pelo que está escrito aqui na lei. É muito direito, gente. É muito direito, vocês têm que saber. Benefício de prestação continuada. É a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com mais de 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade,
tem direito à contribuição pessoas que se mostram incapazes física, mental, intelectual ou sensorial de que a incapacite de trabalhar, né? Então, a pessoa ali, por exemplo, não tem carteira assinada, tudo, e é incapaz de trabalhar por conta da doença, ela pode solicitar como se fosse um salário mínimo, porque ela não consegue trabalhar, né? Então, é realmente mais uma solicitação, uma ajuda do governo e aí tem uma condição importante. A renda do grupo familiar seja menor do que um quarto do salário mínimo. Eu vou solicitar, mas meu marido ganha pra caramba. Não vai conseguir, né? Tem que comprovar a renda familiar baixa, né? Transporte coletivo gratuito. Então, isso aqui em cada município tem sua legislação, mas em muitos municípios você consegue gratuidade em pacientes com câncer para tratamento durante o tratamento. Esse é super importante também. Isenção do imposto de renda, né? Então, pessoas com câncer ou outras doenças graves têm direito à isenção do imposto de renda sobre os valores recebidos na aposentadoria, pensão ou reforma. Não é salário. Né? A pessoa que trabalha e ganha salário, ela não vai conseguir a isenção do imposto de renda. Mas quem recebe aposentadoria ou pensão consegue tirar o imposto de renda, então vai ganhar um pouquinho mais. Inclusive complementações de entidades privadas, pensões alimentícias, mesmo que a doença tenha sido adquirida após a aposentadoria. Então, em qualquer momento, a pessoa pode solicitar a isenção do imposto de renda, isso é super importante para evitar esse imposto. Tá? Aposentadoria por invalidez, logicamente, né? Se a pessoa se tornar incapaz para o trabalho, aí, por conta do câncer, ela pode receber uma aposentadoria, se aposentar mais cedo por conta de invalidez também. Assistência permanente deriva da aposentadoria por invalidez, né, que corresponde a um acréscimo de 25% nessa aposentadoria por invalidez, se a pessoa comprovar que precisa de alguém para ajudar ela durante a vida, né? Se ela fica dependente. Então, se aumenta essa aposentadoria. Temos mais aqui, cirurgia de reconstrução de mama. Então, direito de toda mulher ter uma cirurgia de reconstrução de mama. Mesmo paciente privado, mesmo paciente de plano de saúde, mesmo paciente pelo SUS também. Tá? Muito bem, vamos continuar aqui, acho que está terminando, né? Serviço de atendimento ao consumidor de forma preferencial, ou seja, todas as pessoas com deficiência auditiva ou de fala, ou o atendimento de caráter preferencial, devendo a empresa estimular até um número de telefone específico. Dessa forma, se o câncer tiver afetado audição ou fala, a ponto de dificultar o funcionamento dessas funções, terá o portador de câncer prioridade no atendimento e direito a telefone específico, né? Então, outra lei aqui ampliou também prioridade nos atendimentos de serviços públicos dos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população, respeitada a procedência dos casos mais graves, né? Logo, se os serviços de atendimento ao consumidor forem relativos a um serviço público, haverá o direito à prioridade. Então, paciente com câncer, mas aqui eu não sei se é só ter câncer, pelo que está escrito aqui, parece que tem que ter câncer e deficiência causada pelo câncer, aí ele tem direito à fila, né? Passar na fila em órgãos públicos, por exemplo. Tá? Andamento judiciário prioritário, isso é bem interessante também. A pessoa com câncer possui prioridade no processo de tramitação dos processos judiciais, né? Então os processos judiciais andam mais rápidos e administrativos em que ela seja a parte interessada, ou seja, tanto um processo que tramite na justiça como um processo em órgão administrativo, por exemplo, como processo de pedido de aposentadoria no INSS, por exemplo. Tá? Também é garantido o atendimento preferencial nos serviços e órgãos públicos e privados que prestam serviços à população. Então é bem interessante esse também, né? Vale bem lembrar. Prioridade de atendimento de estabelecimentos comerciais e bancos, e filas, né? Essas coisas. Seguros de vida. Então aí depende do seguro, mas a pessoa que descobre um câncer depois de ter feito seguro, ela tem direito, lógico, que é um contrato, de receber esse seguro. E o último aqui, previdência privada também. Aí entra também como seguro de vida aqui, né? A pessoa também tem direito a receber a previdência privada que ela assinou, o contrato.
Gente, foi um vídeo longo falando só sobre direitos, né? Então, eu tenho uma live ano passado que eu fiz com uma advogada falando sobre direitos do paciente com câncer também, né, Carolina? Depois vocês procurem aí, então, bastante interessante. São muitos direitos, tá? E eu recomendo procurar um advogado que vai te orientar sobre todos esses direitos. Não tenta se fazer sozinho, porque é muito direito. A não ser que você queira só um específico, você pode tentar sozinho também. Procura nesse site também que eu coloquei, que tem algumas orientações de como solicitar cada direito desses, tá bom? E aí, gostaram desse conteúdo? Acharam importante? Compartilhem com mais pessoas que vão precisar desse direito, desses direitos, tá? Porque vocês vão estar ajudando elas. Então compartilhe o vídeo, comentem, deixem os comentários aí embaixo para fazer esse vídeo crescer e chegar em mais pessoas, que vocês vão estar ajudando muitas pessoas com certeza. Então vão estar contribuindo para a saúde delas, para a vida delas também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.